cumprimento aos queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar convosco a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical da revista CPAD, cuja temática a instituição da monarquia em Israel. Na lição de número 5 estaremos falando então deste regime e forma de governo onde o rei, ele exerce a função de chefe de Estado, que geralmente ele cumpre todo o tempo da sua vida e muitas vezes passando de pai para filho. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos fazendo uma oração para que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar durante esta preleção. Oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, Senhor, abençoa os teus filhos que estão acompanhando, Senhor, estes vídeos, Senhor, nesta plataforma e como em outras plataformas, Senhor, Pai querido, para que a Tua palavra seja propagada para a honra e a glória do Teu nome santo e bendito. Abençoa os Teus filhos, Senhor, aqueles que necessitam de um milagre, Senhor, que necessitam de uma vitória, que necessita, Senhor, de uma bênção. Tu possa entrar com providência e suprir a necessidade de nós, o Teu povo, da Tua igreja sobre a face da terra, como também do Teu povo Israel. Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Pai, confiante na Tua resposta. Em nome de Jesus, oramos a Ti e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meus queridos, nós vamos para o texto áureo desta temática, que diz: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, versículos 4 e 5. Verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha sofrer dolorosas consequências. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7, e também o capítulo de número 10, versos de 1 a 7. 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 a 7 diz: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine, para eu não reinar sobre ele. Agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versos 1 a 7. Verso 1.
Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Verso 2: partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E, quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E verso 4: e te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Verso 5: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizará. Verso 6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. O objetivo geral, mostrar que para tomar decisões, o crente deve pedir orientação a Deus. Objetivos específicos são 3. O primeiro, conceituar monarquia. Segundo, explicar a escolha de Saul como rei. Terceiro, especificar o rei que o povo escolheu. Muito bem. Na introdução, queremos ressaltar aqui a presença da palavra, do vocábulo monarquia. E nós estaremos tecendo uma definição acerca desta palavra, desta forma de governo chamada monarquia. Muito bem. O tópico de número 1. Por que a monarquia? No primeiro item deste tópico, um sentimento de orgulho nacional. Na verdade, o contexto histórico, cultural e político de Israel era um momento desfavorável para a paz e a comunhão com o nosso Deus. Então se deu lugar no coração do povo o desejo de, assim como as demais nações, ter um rei para si. E quando os anciãos comunicaram Samuel percebeu que não era nada bom o desejo do coração do povo. Porém, Deus, embora sentindo rejeitado, pois foi o que Deus disse a Samuel: o povo não tem rejeitado a ti, mas a mim. Porque a forma de governo até então, através dos juízes, era um governo teocrático, onde Deus governava o povo.
Então não tem forma melhor, pois a própria palavra de Deus diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Meus queridos, então aquele desejo do coração do povo não foi nada bom. O povo estava em desobediência a Deus. Como disse, então, os anciãos a Samuel: tu és já velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Meus queridos, o item de número 2, o fracasso dos filhos de Samuel. O povo já tinha perdido a presença do Senhor, pois os filisteus haviam tomado a arca da aliança. Os filhos de Samuel, sacerdotes, estavam desviados, cometiam pecados terríveis. Então, os filhos de Samuel eram fracassados. E os anciãos não omitiram esse fato e declararam para Samuel o comportamento horrendo dos seus filhos. O item de número 3, rejeitando os planos de Deus. Embora Deus desejasse governar o povo, no entanto, o povo pedia um rei. E ao longo da história de Israel, nós vimos que muitos reis fizeram com que o próprio povo se desviasse por causa de seus maus comportamentos e decisões sinistras. O tópico de número 2, a escolha de Saul como rei. Por que Saul? Este é o primeiro item do segundo tópico. Saul, ele era um jovem belo. O povo ele está de olho na aparência, muitas vezes, do rei neste contexto. E para os nossos dias, fazendo uma aplicação, o povo ainda procura as aparências e muitas vezes se dão muito mal. Por que Saul? Em primeira instância, poderíamos dizer que foi uma escolha de Deus. Mas nós percebemos que Saul, ele não correspondeu às oportunidades que Deus concedeu a ele. De número 1, por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Então nós percebemos que, embora Deus apontasse Saul como rei de Israel, nós também vamos verificar que Saul, logo no princípio, ele não correspondeu às oportunidades que Deus lhe concedeu. Embora houve sinais da vontade de Deus que ele reinasse, mas é notório também que ele não correspondeu às oportunidades que Deus lhe concedeu, em oposição ao que fez Davi. O item de número 2, a unção de Saul por Samuel. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. Samuel, ele gostava de Saul. Porém, as atitudes de Saul
não correspondeu com a vontade do Senhor. Mas ele fora ungido e era um ungido do Senhor. Inclusive Davi respeitava esta unção de Deus sobre a vida de Saul, ao ponto de muitas vezes poupar-lhe a vida, embora Saul quisesse tirar a vida de Davi. Mas Davi respeitou a unção de Deus sobre a vida daquele rei. Mas é importante ressaltar também que Saul, ele governou o mesmo tempo que Davi governou. Governaram ambos 40 anos cada um. Mas o governo de Saul não foi um governo de sucesso. E nós sabemos que muitos obreiros são ungidos do Senhor. Por imposição de mãos, eles são reconhecidos como ungidos do Senhor. O item de número 3, os sinais de confirmação da unção. Os sinais de confirmação da unção. Então é ressaltado aqui 3 evidências. A primeira, Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. É interessante que este episódio contribuiu para que Saul chegasse até a presença de Samuel e fosse ungido rei. Então significa que Deus, ele está no controle de todas as coisas, inclusive da história de cada um de nós. Segunda evidência, ele encontrara 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. 3. Terceira evidência, a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. Muito bem. Nós vamos para o último tópico desta temática. O rei que o povo escolheu. Primeiro item, uma escolha pautada na aparência. O porte de Saul, certamente o povo se sentiu muito beneficiado tendo ele como rei. Era uma pessoa alta, era uma pessoa de boa presença, belo, bonito. Porém, sabemos que o coração dele não era nada agradável a Deus. Então ele teve um reinado terrível, de insucessos, em decorrência da sua desobediência. E teve um final bastante triste também. O item de número 2, os direitos do novo rei. O profeta Samuel, ele esclareceu ao povo de como seria a interação entre o rei e o povo. Então todos estariam debaixo da autoridade daquele rei. E eles teriam que estar prontos para servi-lo, seja na guerra, seja no trabalho do campo, ou mesmo da cozinha real. Muitos seriam escravos do próprio rei, mas mesmo assim o povo desejou ter um rei, porque este era o comportamento das demais nações vizinhas de Israel. No item de número 3, deste último tópico, o novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel e sempre cuidará de Israel.
Embora ao longo da história Deus também castigou os reis devido aos seus pecados, devido às suas transgressões, Deus, apesar de respeitar a própria unção que havia neles, Deus também teve que castigá-los, porque Deus é santo. E isto não é diferente para conosco. Ainda que busquemos agradar a Deus, então, uma vez que nós transgredimos, com certeza Deus irá nos castigar. Seja pastores, seja membros da sua igreja. Porque Deus prepara o seu povo para a eternidade e não vivermos apenas nesta vida. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Então, se você tem algum comentário a fazer, por favor, faça o seu comentário neste canal, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E sempre estaremos respondendo de acordo com a palavra de Deus, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Deixa o seu like, ajuda a divulgar este canal, compartilhe este vídeo para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.